Cooperação, solidariedade e democracia. Essas três palavras resumem o significado de uma nova economia, uma economia mais humana. No Novos Tempos de hoje, vamos conversar sobre economia solidária, um jeito diferente de produzir, vender, comprar e trocar o que é preciso para viver, sem explorar os outros, sem querer levar vantagem, sem destruir o meio ambiente, cooperando, fortalecendo o grupo, cada um pensando no bem de todos e no próprio bem. Para conversar com a gente sobre economia solidária, nós recebemos aqui no estúdio a Tânia Cristina Teixeira, doutora em Economia da Tecnologia e do Trabalho, professora de Economia da PUC Minas. Tânia, muito obrigada pela sua participação aqui no Novos Tempos. E eu queria começar te perguntando o que é economia solidária, qual que é o conceito dessa economia? Obrigado, né, primeiramente queria dizer que eu agradeço muito pela poder falar desse tema, que é um tema que acho que é muito oportuno para o momento que a gente está vivenciando hoje, né? Porque a própria economia, né, como uma forma de produção e produtora de relações sociais, ela tem sido questionada em função de muitas vezes não respeitar nem a questão da solidariedade, da democracia, nem da cooperação, né? Acho que a economia solidária, ela na verdade, ela é o resultado de vários esforços que foram feitos pela humanidade com vistas a conciliar a produção, a distribuição de bens e de riqueza com a necessidade humana, as mais recônditas. Então, ela parte do princípio, né, que do ponto de vista da economia tradicional, ela não menciona, que é a solidariedade. Agora, Tânia, eu aprendi com o meu mestre João Batista Libânio a valorizar muito a etimologia, mas se a gente vai para o termo economia, ela já deveria, ou toda economia já deveria estar incluída essa dimensão de inclusão, da solidariedade, do respeito aos que fazem, né, as trocas e se relacionam, né? Realmente, se nós formos pensar que a economia, né, ela é economia, ela é oikos, né? Voltarmos lá na terminologia, assim, qual que é o significado, né? Economia da casa, da vida. Né? Então, nós perdemos esse conceito a partir do momento que nós passamos a ver a economia apenas como a esfera do mercado, de trocas, tendo em vista a garantir a margem de lucro. Concorda, professor? Claro. Então, neste aspecto, a economia solidária, que é um movimento que ele não está só focado no Brasil, né? Nós temos várias experiências onde que a solidariedade e a capacidade criativa e produtiva do ser humano, ela é capaz de reverter situações limites, né? Onde que nós saímos só de uma perspectiva sumariamente econômica e caímos numa perspectiva mais de criar meios efetivos de superação, principalmente da miséria e da pobreza. Que, ao mesmo tempo que a economia, né, capitalista, dentro desse modelo aí que está em vigente, mais do que nunca, né, a globalização é o retrato disso, a globalização financeira e produtiva é o retrato disso, mas, ao mesmo tempo, a gente também está globalizando a pobreza, a miséria, a falta de espaço para o ser. Agora, né? Tânia, quando eu olho, então, assim, esses técnicos da economia, vou dizer assim, desculpa a expressão, falar do mercado, das transações financeiras, eu percebo assim que há uma desapropriação das pessoas comuns de entenderem da economia. E será que a economia solidária não seria um grande resgate de devolver, de empoderar as pessoas, delas se inteirar dessas relações tão fundamentais na vida humana? Realmente, esse é um desafio, professor, que nós estamos enfrentando na área das ciências econômicas. E aí, inclusive, falo que eu hoje sou conselheira do CORECON, do Conselho Regional de Economia, onde que nós temos essa preocupação cada vez maior do distanciamento da ciência, que é social, ao se tornar uma ciência mais fria, mais dura, ela se distancia do seu papel fundamental, que é
permitir que a sociedade possa refletir sobre o seu modelo de subsistência e de distribuição da riqueza, né? Então, nós passamos a retratar os processos e deixamos de analisar os processos. Então, neste aspecto, concordo que a economia se torna uma ciência fria e, por isso, tem perdido muito espaço, porque ela está na área das ciências sociais. Então, nós observamos que, para que nós possamos continuar formando economistas que têm uma vertente somente para a área mais matematizada, isso, do ponto de vista mercadológico, durante muito tempo, foi muito eficiente, mas do ponto de vista humano é muito questionável. E trágico, né? Eu faço parte desse grupo que questiono, sim, assumo isso, né? Todos os fóruns que eu estou, de que a economia é uma ciência social, que ela tem que dar conta tanto de gerar riqueza como de distribuir esta riqueza de forma equânime para gerar oportunidades e para permitir que os seres humanos possam ser a cada dia melhores, ter visão de futuro, né? Porque agora nós, por exemplo, estamos vivenciando um momento onde que você está, igual a questão da PEC, volto a discutir. Até quando que essa PEC, essa medida econômica, né, ela vai gerar bem-estar para a sociedade? Até que ponto que ela vai reforçar os laços solidários? Então, a cada dia, o economista ele tem que repensar, sim, a economia e os valores. Nós temos que pensar os valores também. Não só valores econômicos, mas humanos, sociais, culturais. Quando o economista perde esse raio de ação, ele fica muito... empobrece a ciência, sim, você está corretíssimo. Agora, por que não há esse interesse dos meios de comunicação de valorizar a economia solidária? Olha, a economia solidária no Brasil ela se tornou uma política pública, né? E o expoente dela é o Paul Singer, que é um economista da velha guarda, né? Onde que ele vê a questão das políticas sociais como um meio eficaz e eficiente para reduzir a pobreza e a miséria, em todos os aspectos. Porque a questão não é só reduzir a miséria econômica, é reduzir a miséria humana, das relações, das famílias, permitir que a mulher possa exercer o papel dela na sua plenitude, que os filhos possam exercer, que o pai possa exercer, né? Que o crescimento seja mais significativo do que apenas você ter uma perspectiva da renda. Muitos projetos de geração de renda foram implantados no Brasil. Eu mesma participei do MG2, dos planos de governo nos anos 80, na tentativa de debelar a miséria e a pobreza no nosso estado, mas não era uma política pública. E a economia solidária hoje ela é uma política pública que, infelizmente, estamos perdendo agora o espaço que ela nunca devia deixar de existir. Porque uma política pública ela não devia ser exterminada porque muda um governo, assume outro governo, né? Porque ela cria valores, né? E a economia solidária, no meu ponto de vista, ela tem criado esses valores a despeito de todos os problemas. E ela sobrevive, inclusive, se o próprio governo disser que ela não é viável. Porque ela é capaz, cada grupo, cada organização, cada movimento social, né? Os espaços onde que a sociedade se organiza, nas igrejas, né? Nas associações de bairro, nos sindicatos, em todos os lugares. É possível você trabalhar com a economia solidária, porque ela é um movimento que não depende do incentivo exógeno, ela depende do incentivo de cada um. O que cada um é capaz de pôr nessa história. Tânia, Edivar, pessoal que está nos assistindo, eu queria convidar vocês para conhecer, né, uma das formas de economia solidária. Mariana Ernesta foi conversar com umas meninas que coordenam um grupo de escambo nas redes sociais. Ana Luísa é criadora de um grupo de trocas de produtos e serviços na internet, aberto só para mulheres e trans de Belo Horizonte e região. A ideia surgiu da participação em grupos de economia solidária. Nossa, ia ser muito legal se tivesse um grupo em que a gente não usasse moeda, que a gente só trocasse coisas. E aí eu perguntei quem queria fazer isso comigo, assim. E aí entraram as 4 pessoas, que são as que moderam hoje o grupo comigo,
E aí disso o grupo foi crescendo, assim. Cada vez mais é importante a gente também se fortalecer e também se empoderar economicamente, assim. E o escambo é uma forma econômica, embora não uma forma econômica tradicional, né? Pessoas que não enquadram nesse modelo capitalista que nós vivemos, elas buscam outras soluções, né? Outros modelos econômicos. E aí que entra a economia alternativa. Ela é dividida por várias outras possibilidades, em vários outros tipos. Mesmo sendo uma forma alternativa de economia e estando em uma rede social, há regras para que tudo funcione bem. A gente tem um interesse muito grande de autogestão também, que é de todo mundo que está no grupo se sentir dono daquele grupo e fazer aquele grupo acontecer. Então, todo mundo que está ali pode escrever e pode propor. E a gente também pede que de forma nenhuma seja oferecido dinheiro. Isso ainda é uma questão na cabeça de muita gente. É muito comum as pessoas oferecerem dinheiro em troca, o que seria uma venda, não seria um escambo. Gabriela já era adepta das trocas antes da tendência atingir o Facebook. Hoje é uma das participantes do grupo criado por Ana Luísa. Apaixonada por sapatos, ela achou a oportunidade de desapegar de alguns que estavam parados no armário. Você faz bem para você. Você troca por aquela coisa que você gostava muito, mas você vê que é simplesmente uma coisa, você trocou, ela foi embora, vai para alguém que realmente precisa e vai trocar por uma coisa que você realmente vai usar. Ela não ficou apenas nos sapatos, não. Já trocou outros objetos, como móveis para casa. Coisas que eu não pensava em trocar e que começaram a me despertar, assim. Porque eu via que tinha oferecendo serviços e produtos de toda a ordem, e você começa a se tocar de que você também tem muita coisa na sua casa, muita coisa na sua vida parada, que você não faz nem ideia de que aquilo ali está te entulhando, sabe? As pessoas deixaram de jogar para jogar de lado, né, aquelas coisas que elas consideram como velhas e que não vão mais, não te servem mais. A partir disso, elas conseguem efetuar as trocas e, consequentemente, vão adquirir novos produtos que vão ser mais úteis para elas. E isso é muito importante no mundo de crise, porque eu não preciso do dinheiro para ir comprar uma blusa que eu quero. Eu posso achar essa blusa no grupo, no escambo. Como é uma forma de economia alternativa que está sendo construída, está sendo desenvolvida agora, eu acho que tem um tempo de educação das pessoas que a gente tem que entender, sabe? E aí, quanto mais você troca, eu acho mais você vai se libertando desse pensamento comercial tradicional. Gente, no segundo bloco eu vou querer conversar com vocês sobre essa nova forma de economia também, o escambo, né? Mas vai ter que ser no segundo bloco, a gente vai para um rápido intervalo, não saia daí, a gente volta já já. No programa de hoje estamos conversando sobre economia solidária. No bloco anterior a gente assistiu uma matéria sobre uma das formas dessa economia que é o escambo. Será que essa é uma nova forma de economia que veio para ficar? Vamos ver o que o pessoal tem falado nas ruas. Tem tanta coisa em casa que a gente não utiliza e guardar para quê? Se você pode trocar, se o outro tem interesse em alguma coisa que é sua e que você não usa mais, por que não? A gente ensina isso tanto para as crianças, né? Além de você não ter que gastar dinheiro, você ainda tem coisas que você quer sem gastar tanto. Um computador, uma máquina fotográfica, nem você pode estar doando. Eu acho que é muito bacana, na verdade. Você tem uma coisa que você está parada, que não necessariamente você usa, você vai trocar com uma pessoa. Na verdade, então, assim, não necessariamente monetariamente falando, né? Tipo, um trabalho, mas você consegue realizar uma coisa por troca de outras coisas que você precisa. Uma forma de reciclagem, de reutilizar e reaproveitar. A sustentabilidade, né? O você usar, reinventar aquele objeto é muito legal. Na verdade, o escambo ele é bem antigo, né? Mas a forma com que ele está sendo feito, né, através das redes sociais, é muito novo. Eu queria que você comentasse um pouco sobre essa nova forma do escambo. O escambo, né, como eu comentei aqui anteriormente, ele é um período anterior à moeda, né? Então, assim, tem até o Agliettar, quando ele fala da violência da moeda, que a moeda, quando ela foi criada, ela foi muito violenta, porque ela quebra uma relação comercial que não necessariamente estava embutido o valor monetário, e sim o valor das coisas.
Eu acho muito interessante a retomada desse escambo virtual, né? Onde que as pessoas utilizam a rede e as redes sociais e a própria inovação da tecnologia para reduzir o custo de manutenção da vida delas, né? E detalhe também, tem uma visão de sustentabilidade. Você não tem que jogar tudo fora, né? Você pode trocar valores de uso. Não é tudo que tem valor de troca. Né? Então, aí você também cria uma outra mentalidade, uma outra visão, um outro valor, que você vai economizar aquilo que já custou muito para estar disponível para o seu consumo como valor de troca. Então, acho que isso é um avanço. E aproxima da vida das pessoas, né? do modo como ela lida com a vida, né? É nesse sentido, Tânia, que eu gostaria de continuar essa conversa dizendo o seguinte: minhas investigações aí para a elaboração das perguntas, estava vendo que para muita gente ainda a economia solidária é algo só de grupos alternativos, tipo o movimento hippie e tal, grupos minoritários, quase na contramão do mercado. Mas há também, por exemplo, eu estou me lembrando aqui do Fórum Mundial Social, que deu visibilidade, muitas experiências maiores, né? Reconhecimento de prêmio Nobel de Economia, né? Que fez toda a movimentação em um país, né? Num bloco, movendo uma superação de um bolsão de miséria e tal. Quer dizer, que experiências você nos apresentaria assim, interessantes de economia solidária? Olha, eu vejo assim que fora do Brasil você vê muitas experiências. Eu ressaltaria, né, a economia do bem comum, que culmina numa perspectiva de estabelecer uma economia mais solidária. A economia da partilha, né, que também pressupõe criar solidariedades com o outro. A economia colaborativa, que eu acho que hoje está muito em voga, que questiona o próprio funcionamento da economia, da estrutura produtiva, principalmente nos serviços que está surgindo. Eu dou exemplo do Uber, dos espaços compartilhados, das startups. Tudo isso está associado a uma solidariedade que está sendo criada, que, de certa forma, rompe com a visão microcósmica do sistema econômico vigente. Então, assim, você vê, no caso da Índia, né, que é o caso que você mencionou, nós temos um trabalho maravilhoso do Yunis, né, quando ele cria o Banco dos Pobres. Ele diz assim, o pobre ele não é pobre porque ele quer, e não necessariamente ele é pobre de espírito. Ele tem restrição da renda, né? E o Amartya Sen, quando ele fala que o indivíduo ele pode desenvolver para a liberdade, e desenvolver para a liberdade, o econômico é o condicionante, mas ele não é o preponderante. Então, ele resgata os ativos humanos. Então, assim, e a partir disso, você vai ter esses movimentos no mundo inteiro, que buscam, sim, identificar o desenvolvimento humano como a estratégia máxima do ser. Não a economia, não o lucro somente, né? Não o consumo propriamente dito, sabe? O consumo por si mesmo. Então, são questões que nos remetem a reavaliar, né, a própria ciência econômica, quando ela foi criada no final do século XVIII e início do século XIX, como aquele princípio que o único meio, o único objetivo do homem e do ser humano, né, é se realizar a partir da renda que ele dispõe para o consumo imediato. Isso nos empobreceu muito. Nos empobrece e nos empobreceu. Agora, Tânia, quando a gente olha a quantidade de movimentos sociais, essa perspectiva de organização, estou me lembrando agora vai acontecer já o 3º encontro dos movimentos sociais com o Papa. Quando a gente, por exemplo, tem consciência dos projetos de economia, de agricultura familiar, dos cooperativismos semeados pelo nosso país e no nosso mundo, né? Essa consciência da desigualdade social, uma expressão que me mexe muito, né, da massa sobrante de excluídos do sistema de mercado, isso de alguma maneira instiga a gente a ser mais criativo na economia, não é verdade? Sim. Inclusive, desde os socialistas utópicos, né, há um esforço de pensar numa economia mais cooperativa.
Então, essa luta, né, professor, ela é mais antiga mesmo. Os movimentos sociais foram os primeiros que cunharam essa palavra economia alternativa, similar aos movimentos socialistas utópicos. Me lembro que em 1980, eu ainda estudante da PUC, fazendo economia, eu tive a oportunidade de conhecer esses trabalhos com a agricultura familiar. Foram os primeiros, sem terra, os grupos reunidos na Pastoral da Terra, né, no nosso estado, no país, que levantaram a questão da agroecologia, que foi coroada, toda essa experiência na Eco 92, onde que os movimentos sociais, os indígenas, as mulheres, os excluídos estavam presentes. E esse grupo todo, ele teve uma influência fortíssima na aprovação das políticas públicas que buscavam a melhoria da qualidade de vida da sociedade brasileira, que está refletida na Constituição de 88. Tânia, professora Edivar, a gente perguntou nas redes sociais da PUC Minas se os internautas sabem o que é economia solidária. Vamos dar uma olhadinha e ver o que eles responderam? Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso telão e ver o comentário? Vamos lá. Primeiro, é a melhor alternativa à crise e uma ótima maneira de se conhecer novas pessoas. Abre a nossa mente e nossa vida a novas possibilidades, já que é uma corrente do bem, onde geramos solidariedade, cooperação e respeito. Segundo comentário. Para mim, a economia solidária é uma opção comercial que, por meio da autogestão, cria oportunidades de emprego e desenvolvimento sustentável. Terceiro e último, a economia solidária baseia-se na autogestão, trabalho colaborativo e sustentável e surge como uma opção para as pessoas que acreditam em uma nova forma de trabalhar. Agora, nós estamos chegando ao fim do nosso programa. Eu queria fazer uma última pergunta, assim, para você fechar a sua reflexão. Sim. Que é o seguinte, qual é o futuro da economia solidária? Se a gente liga, por exemplo, esses interesses do mercado, os grandes grupos poderosos, mas, ao mesmo tempo, essa consciência ecológica crescente, mostrando os limites. Será que tem futuro? Nós vamos chegar lá, o ser humano vai reverter ou ser mais pessimista ou otimista? Eu sou muito otimista, porque eu creio o seguinte, que a humanidade já sofreu momentos muito críticos com relação à escassez de recursos em todos os níveis. Primeiro que a gente não tinha tecnologia suficiente para gerar o bem-estar para todos. Hoje nós podemos dizer que teve um avanço colossal no último século XX e caminhando para o XXI. Então, hoje nós temos muito mais problemas de distribuição de riqueza do que de escassez. Né? Temos grandes possibilidades de ter escassez energética, mas nós podemos já alimentar a população da Terra. Né? Isso no século XIX não era possível. Eu acredito muito na força propulsora do ser humano. Mas eu creio que se a gente não tiver a compreensão, você tem que permitir que o maior número possa participar da festa, do bolo, comer, beber e comemorar, né? Isso gera, sim, uma expectativa pessimista com relação ao futuro. Se a sociedade, tanto a nossa como global, não enxergar que tem espaço para todos. Partilhar o pão não é uma coisa simples, não é verdade? Mas se a gente trouxer isso para as relações econômicas, eu ficaria muito otimista. Porque o grande problema do planeta não é gerar produto, é distribuir a riqueza. Então, se a gente consegue dar um cunho solidário nos processos produtivos, nós vamos quebrar um grilhão que foi criado há muito tempo, que é um ser humano a serviço do outro. Né? Então, acho que nesse aspecto, eu acredito muito na economia da partilha, que é um avanço da economia solidária, porque você vai além do mercado da troca, mas você cria valores e cria uma expectativa humana muito bonita. Eu acredito muito nisso. Tânia, que legal essa última parte da sua reflexão. Agradeço muito a sua participação. Eu também agradeço. Que a gente tenha outras chances de aprofundar essa conversa. Estou disponível, agradeço muito também e acho que a gente tem que jogar essa semente para que ela germine. Diante da palavra economia, não deveríamos pensar primeira e imediatamente em dinheiro, como estamos fazendo.
mas na busca de bons costumes para cuidar e gerenciar a nossa casa. Como não pensar que economia tem a ver com a nossa casa comum, o planeta Terra? Daí ecologia, e no compromisso com a construção de uma sociedade justa, inclusiva e solidária, preocupada com a dignidade de cada pessoa. No programa de hoje você teve a oportunidade de conhecer melhor a chamada economia solidária, que tais práticas inspirem, toquem o nosso coração e transformem a maneira de buscar o bem viver e o conviver em sociedade. Bom, por hoje é só, fiquem com Deus e até o próximo Novos Tempos. Você pode rever esse e outros programas da PUC TV através das nossas redes sociais. É só escrever PUC TV Minas e o nome do programa. O Novos Tempos é uma parceria da PUC TV Minas e o Ânima, Sistema Avançado de Formação da PUC Minas. A gente volta na semana que vem. Até lá!